Vamos pra cozinha, que eu vou bater papo com a mais nova gravidinha. Parabéns, Natália Colombo. Obrigada, Carol. Gente, eu acho que é o máximo. Olha, Júlia, fico até arrepiada, porque é um momento tão incrível. É muito bom. Parabéns. Cadê o maridão? Bom. Tá ali, Obrigada. maridão. Parabéns. Como é o nome do seu marido? Rafael. Rafael, parabéns. Olha, que notícia maravilhosa. Gostoso. Poder aqui trazer você bonita em primeira mão, porque, gente, tem que curtir muito esse momento. É uma fase muito boa. E as meninas que estão grávidas, que assistem o programa, sempre pedem dicas. Então, ao longo da pauta, Natália Colombo vai contar pra gente umas diquinhas aí pra esse período da gravidez. Isso. Que agora você tá mais ligada do que nunca, sem né? Sem dúvida. Lendo, estudando muito sobre isso, que ela é estudiosa, gente. A menina é estudiosa que vocês não têm noção. Agora, o assunto de hoje, então, ele é ligado também à prevenção de doenças. Sim. Assim como há pouco a gente falou da gripe e resfriado. Isso, mas você vai dar dicas, então, dos antioxidantes. Isso, exatamente. Porque, na verdade, o que a gente percebe hoje em dia, né, Carol? O número de doenças, e quando a gente fala de doenças em geral, a gente tem que fazer, né, até um parênteses para falar do câncer, porque é uma doença que tem aumentado significativamente. Sim. E a gente sabe que a alimentação, ela tem um impacto muito grande na prevenção, principalmente desse tipo de doença. Uhum. Então, tem alguns alimentos que eu até trouxe aqui para falar que já tem estudos mostrando. Olha, então, que assim, legal. que um consumo relativamente diário e pequeno já é o suficiente para a gente conseguir aí prevenir taxas importantes. Olha que né? legal. Então, eu trouxe para falar disso. E principalmente, né, essa produção de radical livre, a gente sabe que está ligada a um monte de coisa. A gente não consegue viver numa bolha. Então, Verdade. a gente tem que saber lidar com esse aumento de radicais livres que vai acontecer no nosso corpo o tempo todo, porque a gente está respirando, a gente está produzindo. Então, acordou, né? Enfim, saiu da cama e tudo mais, tá começando o dia. Estamos produzindo radical livre. Na verdade, dormindo a gente está produzindo. Também, que tá respirando também. O radical livre, O tempo todo. ele acontece, ele é dependente de oxigênio. Então, se você respirou, você já está produzindo. Tá. Qual o problema do radical livre? O problema do radical livre é quando você tem um desequilíbrio. Ou seja, você tem uma produção de radical livre ou anormal, que você já produz, mas você tem aí uma alimentação deficiente, o que hoje também, vale um parênteses para chamar que isso é super comum, até porque os alimentos industrializados, os aditivos alimentares em geral, eles contribuem muito para esse aumento de radical livre, né? Então a pessoa ela já ingere poucos alimentos que são fontes de antioxidantes. Além disso, come muito alimento industrializado, é uma pessoa extremamente estressada. Juntou tudo. Né? Então você tem aí muitos fatores. E tudo isso, né, quando a gente fala de todo tipo de doença, quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de Parkinson, quando a gente fala de Alzheimer, que são doenças que têm aí uma relação forte com o estresse oxidativo, são todas doenças que vão tendo danos crônicos ao longo da nossa vida. Então, desde a infância, da adolescência, da juventude, você já tem aí esse aumento de radical livre que nunca foi controlado, você começa a danificar seu DNA, danificar células, né? várias estruturas celulares, e aí a longo prazo você cai num processo de doença, né? Então isso a gente tem que pensar, porque a gente vê muito, né, os jovens falando assim, eu como de tudo, eu não tenho nada. Tipo, não, eu posso fazer tudo porque eu não tenho nada, eu não engordo, porque quando a gente tá nessa fase de adolescência, a única coisa que eles se preocupam é se vão engordar ou não. Não sabe se tá ingerindo aí de repente, enfim, nutrientes, coisas importantes. Exatamente. E é essa pessoa que depois, na vida adulta, começa a ter aí uma série de problemas. Aqui a gente está falando de problemas crônicos mais sérios, mas até a própria obesidade está relacionada disso. Olha, né? E os antioxidantes, eles também podem combater esse lance da obesidade? Também ajuda numa dieta de emagrecimento? Sem dúvida. Porque o que é uma pessoa obesa? Uma pessoa obesa, ela tem um acúmulo de gordura, né? E quanto mais gordura corporal você tem, mais você produz aí uma série de substâncias inflamatórias e de radicais livres, né? Então, existe uma ligação muito grande entre a obesidade. Então, uma pessoa obesa, ela é uma pessoa que já tem um estresse oxidativo, que a gente chama, né? Que é quando você tem muito radical livre e pouco antioxidante. Pela condição de gordura. Exatamente, o próprio corpo já produz, né? E então, a gente precisa equilibrar, né? Por isso que a gente fala que uma pessoa obesa é muito além das calorias, porque além dela ter um consumo calórico aumentado, ela também tem toda uma bagunça acontecendo no organismo dela que a gente tem que equilibrar. Nutricional. Né? Nutricional. Entendi. Exatamente. Por onde você quer começar? Quer começar por aqui? Sim, pode Vamos lá. ser. Vamos começar então. Laranja, limão, melão. Ai, que delícia, tudo de bom. Vamos começar a falar então do limão e do melão. Como o doutor mesmo estava falando, né, a respeito do sistema imunológico, e ele falou uma coisa muito bacana da vitamina C, eu até queria puxar também um parênteses do que ele falou, porque a vitamina C, ela é fundamental para inúmeras funções no nosso organismo, né, e a vitamina C, ela é fundamental para a gente equilibrar esses radicais livres, então a gente precisa ter esse consumo
consumo. O problema da vitamina C é que muita gente, por conta de a vitamina C ser tão boa, acaba usando a vitamina C de uma maneira desordenada. Indiscriminada. E isso demais, é importante, né? porque aqui a gente está falando de antioxidantes na forma de alimentação. Perfeito. Quando a gente pensa, né, que hoje em dia é muito comum, porque na farmácia você já encontra, né, 1 grama de vitamina C, que é uma dose muito alta. O que acontece? Já tem alguns estudos mostrando que doses muito altas de vitamina C já estão relacionadas com dano em DNA, ou seja, aumentam a produção de radical livre. Então, assim, toda vez que a gente fala de antioxidante, a gente tem que ter cuidado, porque eles são, sim, super importantes, só que quando a gente fala de alimentação, se você pensa numa suplementação... É diferente. É diferente. Você precisa procurar aí um profissional da saúde, um nutricionista, um médico que vá saber modular esses antioxidantes para não trabalhar com superdosagem. Perfeito. Porque doses aumentadas vão acabar tendo efeito contrário. Mas o consumo todos os dias, se você conseguir tomar um suco de laranja, conseguir colocar um limão para temperar uma salada de repente, quem não gosta de tomar o suco de limão, isso é legal. Exatamente. Aí é super bacana. Com o suco de laranja também entra um parênteses, né, daquela questão da glicemia, que mesmo para quando a gente está pensando em prevenção de câncer, é muito importante a gente tomar cuidado com todos esses alimentos que viram açúcar no nosso sangue muito rápido, porque a célula neoplásica, né, a célula cancerígena, ela se alimenta de glicose. É? E então, por isso que a gente, quando a gente está pensando em prevenção, a gente precisa trabalhar com um índice glicêmico baixo. Então, você chupar uma laranja, maravilhoso, maravilhoso. Agora, você tomar um suco de laranja, você já tem que tomar um cuidado. E se for para tomar, toda aquela coisa que você sempre fala aqui, bater com uma linhaça, bater com uma chia, bater com alguma coisa. De repente, se ele vier assim, acompanhado numa refeição, e essa refeição tiver proteína, e você estiver ingerindo, bebendo, já ajuda a diminuir? Até ajuda, até ajuda. Muito embora eu já não entraria com o suco de laranja, por exemplo, no momento onde você tem aí uma refeição, né, mais densa. Porque daí você ainda aumenta mais o pico de glicose, né? Então aí não é muito interessante. Então chupar a laranja é o melhor. É o melhor, é o melhor. Tá, aqui com o limão eu trouxe o limão e o melão para falar também de duas coisas importantes, né? Também quando a gente pensa nessa questão de antioxidantes, mas uma outra coisa muito importante é a gente manter o pH do sangue sempre o mais alcalino possível. Porque hoje a gente tem uma alimentação extremamente ácida, né? Então, uma alimentação com muita proteína animal, uma alimentação com muito suplemento, né, proteico, que o pessoal toma também, né, de forma desordenada. Tudo isso, além, enfim, de gorduras, né, aditivos, tudo isso acaba acidificando o pH sanguíneo. E, de novo, quando a gente pensa em prevenção de doença, de novo no câncer, a gente precisa manter esse pH alcalino, tá? A gente precisa interferir aí em todos os pontos que vão acabar potencializando esse desenvolvimento dessas células. O melão pode fazer isso? O melão faz isso. O melão é uma fruta, o limão, né, aquilo que a gente fala de tomar de manhã, quando acorda, um copo de limão, um copo de água com meio limão espremido, né? É por causa dessa ação de alcalinizar. Outras coisas que eu não trouxe porque não tem um potencial tão antioxidante assim, mas são importantes para alcalinizar o pH do sangue, é a semente de girassol e a semente de abóbora. Isso mesmo. Que legal, não sabia E a disso. própria semente do melão, né, que a gente faz com a semente do melão? Joga fora? Né? A semente do melão, a gente pode comer. Uma coisa que dá para fazer com a semente de melão e que é bem bacana, inclusive a semente de melão é uma fonte de cálcio maravilhosa. Olha, que legal. A gente pode pegar a semente, né? Cortou o melão, tira a semente, congela e depois bate num suco. Né? Se a gente colocar no forno, assim, pra dar aquela torradinha igual de abóbora, será que fica bom? Também dá pra fazer. Dá um pra pouquinho fazer. de ervazinhas, tá? Um pouquinho de salzinho, fica salgadinha. Dá pra fazer. Olha, gostei da ideia. Exatamente, também é uma opção. Então, assim, são pontos que a gente tem que pensar em tudo que também vai deixar esse pH do sangue mais alcalino. Perfeito. Tá? E essa outra bandejinha, couve-flor, brócolis e cenoura, também bom demais. Aqui, a couve e o brócolis, eles têm dois pontos bastante importantes, tá? Eles têm uma substância que estão relacionadas muito com a prevenção do câncer de mama, principalmente. Que bacana. Porque são substâncias antioxidantes e são substâncias que são capazes de eliminar todas essas toxinas, eliminar tudo que vai agir aí diretamente no desenvolvimento desse tipo de câncer. Tá? Então, os estudos eles mostram que o consumo de meia xícara de chá por dia já é o suficiente para você ter aí um potencial antioxidante importante. E aí, tem que consumir cru? Como é que a gente vai preparar? Na verdade, quando a gente está falando de couve-flor e de brócolis, a gente precisa aquele cozimento rápido e com vapor. Na verdade, o cozimento no vapor é a melhor maneira
pra gente preparar. Perfeito. Tá? E a cenoura, por exemplo, o ideal da cenoura, e na verdade de legumes em geral, é a gente consumi-los mais tenro possível. Tá. Então, quando a gente fala também da cenoura, quando a gente fala do tomate, a gente tem que pensar que na cenoura, por exemplo, o principal ativo da cenoura é o beta-caroteno, né? Que tem uma ação antioxidante super importante. E o beta-caroteno, ele é lipossolúvel, ou seja, pra gente conseguir absorvê-lo, a gente precisa de uma fonte de gordura. Tá. Então, se você vai comer a cenoura, por exemplo, se você bate a cenoura num suco de manhã, você vai ter uma absorção interessante do beta-caroteno. Tá. Mas se você come essa cenoura cozida ou refogadinha com um pouquinho de azeite, você tem uma absorção bem melhor. Bem melhor. Que interessante. E a cenoura, a gente também entra num outro ponto, né? De que tudo é bom, mas também a gente tem que tomar cuidado. A cenoura também vale um parênteses, porque a cenoura ela é riquíssima em beta-caroteno. Tá. O beta-caroteno, ele tem uma ação super importante quando a gente fala em estimulação da produção da melanina, que dá a cor na pele. Por isso que todo mundo sabe, né? Todo mundo faz muito isso, de na época do verão, tomar um suquinho de cenoura. Isso. Inclusive, nesse sentido, é bárbaro, porque a cenoura é o antioxidante que a gente tem, que é o principal contra a radiação ultravioleta. Olha que legal. Então, quando você pensa na exposição solar, que é uma das principais fontes, né, de exógena, que a gente fala de radical livre, a cenoura ele é o melhor. Um cuidado vale, porque, de novo, muita gente acaba comprando suplemento de beta-caroteno também de forma indiscriminada, principalmente para o sol. Entendi. E já tem alguns estudos mostrando que o consumo de beta-caroteno, não cenoura, o consumo de beta-caroteno em cápsula, que você também compra por aí, em excesso, para fumante, por exemplo, ele aumenta a chance de desenvolver câncer de pulmão. Então, a gente sabe que o fumante, ele já tem uma chance maior, né, de desenvolver. Sim. Se você associa o beta-caroteno, então aquela pessoa, aquele jovem que fuma, né, e que também vai pra praia, acaba usando aí um beta-caroteno. Ele acaba sem saber, né, achando que tá tendo aí um antioxidante, aumentando os riscos. Uau. Então, por isso que sempre que a gente fala de antioxidante isolado, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho, tem que consultar sempre ter orientação, né? Sim, e até por, né, como o meu mestrado eu fiz com antioxidantes, agora o doutorado também tá na mesma linha, eu sou até chata com isso, porque a gente realmente vê que às vezes, mesmo com uma concentração maior de fruta que a gente dá para os animais, a gente acaba tendo aí esse aumento de radical livre. Entendi. Então né? tem que ter um controle. Sim. Uma pergunta. Legumes no forno. Eu tenho feito muitos legumes no forno, porque é rápido, você põe ali, ligou o forno, tá pronto. É melhor do que cozinhar na água? Mantém aí esses benefícios? Sim. Se você cozinha na água, você acaba perdendo muita coisa. Tá. Muita coisa. Tá. Até porque você precisa de muito tempo. Então, no forno é melhor. Então, se você está pensando numa cenoura, se você coloca um pouquinho de azeite para você conseguir assar, melhor ainda. Você ainda tem a absorção maior porque ela precisa de uma gordura. Exatamente. Muito interessante. Uma outra coisa que eu também queria falar, até porque eu falei aqui do câncer de pulmão, é até de um estudo que a gente desenvolveu, né, aqui na Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Universidade de Brasília, que foi do Pequi. Eu não consegui trazer o Pequi porque não é época. Conhece o Pequi? A gente já viu, eu acho que alguém já trouxe o Pequi e eu já vi lá no Mercadão. Isso, Pequi é uma fruta bonita, né? É uma fruta bem bacana e, na verdade, é uma fruta que a gente fez o estudo com o óleo do Pequi, porque é uma frutinha chata de você comer, né? Tipo, porque você precisa cozinhar, ela tem um caroço, você não consegue morder porque tem um caroço cheio de espinho, enfim. Só que em algumas áreas do Brasil ela é bastante comum, né? Ela tem bastante, principalmente na região do Cerrado. E esse estudo que a gente fez foi com a utilização do Pequi para a prevenção do câncer de pulmão. Então, a gente induzia, né, o câncer de pulmão em alguns animais e a gente percebeu que nos animais que a gente também induzia o câncer e que a gente trabalhava com o óleo do Pequi, eles não desenvolviam câncer de pulmão. Porque o Pequi é uma fruta extremamente antioxidante. Então, ela previne esse aumento de radicais livres. Entendi. E o Pequi é uma fruta super desvalorizada, né? Tipo, que a gente tem, assim, no Brasil. E a gente acaba não incluindo na alimentação, né? Porque ela é uma fruta bastante gordurosa. Só que esse óleo do Pequi é um óleo extremamente saudável. Tem uma concentração super alta de vitamina E, de vitamina C. Então, também Vale a pena. Também vale a pena. Incluindo, né? não precisa comer o Pequi inteiro. Não. E a gente encontra no mercado, que é mais fácil até de manipular, quem não está acostumada, a polpa de Pequi, né, tipo, em fatias, assim. Então, você pode colocar ela, por exemplo, num frango que você faz, num arroz. E usar essa gordura boa como a gordura do prato. Sim. Na verdade, você também não vai poder, né, mas você vai usar a polpa mesmo, que é rica em gordura. Ela tem um sabor, quem já comeu Pequi tem um sabor super característico. E é bem bacana. Eu não bem bacana. Também fica aí. Gostei. Logo mais a gente vai
vai encontrar mais no mercado, né? Até por conta desses vários estudos, mas também é uma fruta brasileira que está aí crescendo. É isso aí. Vou fazer o seguinte, vou botar um Twitter, vamos colocar um Twitter, chegando um monte de pergunta pra você. A gente tem que deixar um programa inteiro, Natália Colombo. Vamos ver de quem que é, Mar? Letícia Galvão, beijo pra você, obrigada pela pergunta. Vou ler aqui, ó. Carol, meu esposo sempre tem muita dor de cabeça. Será que é alimentação incorreta? Na verdade, em relação à dor de cabeça, né, a gente sabe que existem aí várias outras possíveis causas e várias doenças que também podem estar relacionadas com dor de cabeça. Tá. Mas a gente tem que pensar no básico, né? Eu sempre falo isso. Como é que tá o básico? Se a alimentação não tem o mínimo suficiente, né, com certeza está relacionado. Um dos fatores que está muito relacionado, Carol, com dor de cabeça é hipoglicemia. Mas quando a gente fala de hipoglicemia, não quer dizer só necessariamente da pessoa ficar aí horas sem comer e ter uma dor de cabeça. Não. A gente tem um tipo de hipoglicemia, chamada de hipoglicemia reativa, que está muito relacionada com aquela pessoa que come aí uma grande quantidade de carboidrato simples. Em né? seguida... Exatamente. E em seguida, porque como ela aumenta muito o açúcar no sangue, ela aumenta muito a insulina, ela acaba tendo uma hipoglicemia meio que de rebote. Então, a gente chama de hipoglicemia de estado alimentar. Então, você come e tem uma hipoglicemia. Olha só. Então, assim, não é essa a única causa. Pode estar relacionado com uma deficiência de magnésio, pode estar relacionado com uma sensibilidade alimentar. Mas, no geral, se a alimentação não tá boa, com certeza tá relacionado. Tem que procurar um profissional para ajudar, né? Exatamente. Enfim, colocar ali uma alimentação equilibrada, ver o que tá faltando com exames, dosar aí, né? Sim, e a alimentação, né, tipo, cada vez mais na nutrição a gente tem trabalhado mais com essa coisa individualizada, né? Então, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa tem uma rotina diferente. Então, existe aí uma necessidade de avaliar cada caso, né, pra gente ver o que não tá funcionando para cada pessoa. Perfeito. Né? Vou fazer o seguinte, Má, quanto tempo a gente tem? Ai, temos ainda um tempo. Ai, não vai dar tempo de falar de tudo, mas é claro que você vai voltar. Tá, combinado. E agora tá gravidinha, volta daqui 15 dias. Não demora muito, porque a gente adora você. Aliás, já sugiro uma pauta pra gente fazer aqui a próxima vez que a Natália voltar. Vamos continuar falando desses antioxidantes, que é um assunto fantástico. Mas vamos falar da hipoglicemia? Dos tipos de hipoglicemia, nunca falamos isso aqui no programa e é algo importante que as pessoas, de fato, cada vez mais têm apresentado, E é né? uma coisa cada vez mais comum, né, Carol? Volte então, viu, Luzinha? Natália Colombo voltará para falar de hipoglicemia. Vamos explicar tudo aqui, vai dar uma aula. Vamos falar do chocolate. Não dá para não falar do chocolate. E aí? Sim, o chocolate, na verdade, né? Lembrando que quando a gente fala de chocolate na prevenção de doenças, Não é principalmente o chocolate com mais de 50% cacau. Tá. Né? Então, assim, o cacau, ele tem uma quantidade de antioxidantes gigantesca, né? E essa quantidade de antioxidante, ela é fundamental para a gente conseguir equilibrar, esses radicais livres. Tá. Quando a gente pensa na ação antioxidante do chocolate, a gente está pensando em média de 15 a 30 gramas ao dia. Que é mais ou menos um quadradinho, assim. Isso, dá até... Isso, um pouquinho mais que isso até. Sim. Isso, mas 30 gramas vai dar mais ou menos, tipo, uns 3, 4 quadradinhos. Uma barrinha. Aqui a gente está pensando na questão antioxidante, né? A gente não está pensando em caloria, mas é mais ou menos isso. Só um outro parênteses também super importante quando a gente fala de antioxidantes, é que quando a gente está pensando em prevenção de doença e defesa antioxidante, a gente precisa ter um antioxidante na alimentação a cada 3 horas, mais ou menos. Tá. Então, em cada refeição, você precisa ter aí uma fonte de antioxidante. Entendi. Tá? Isso é fundamental. Uma outra coisa também que vale a gente entrar, né, é que hoje em dia muita gente pratica atividade física, né, e a atividade física, ela é uma fonte de radical livre gigantesca. Era isso que eu ia dizer, eu ia entrar nesse assunto. Exatamente. E aí, o que acontece? Por exemplo, aquela pessoa que não tem defesa antioxidante alguma e vai só correr, se matar de correr no final de semana, por exemplo, acaba tendo uma produção de radical livre que o corpo não dá conta de lidar. Perfeito. E a mesma coisa vale para muitas pessoas que acabam, né, fazendo muita atividade física e não suprem essa demanda de antioxidante. Aí me perguntam, Carol, mas você não treina para correr maratona, para correr meia? Quando eu era adolescente, tá? Quando eu comecei a correr, treinava. Depois que eu aprendi aqui no programa com profissionais como a Natália, que isso também pode envelhecer, eu corro de 7 a 10 quilômetros, tá bom demais. Meu limite é 10, não corro mais que 10 nunca mais. Não consigo. É uma coisa que eu botei pra mim, assim, é gostoso, a gente tá lá no pique, dá vontade, porque vicia, né, como eu falo. Sem mas dúvida. É o limite, pra mim, 10 quilômetros. E também é aquela coisa, né, ok, se vai correr, então procura, né, um profissional adequado, né, um
profissional para conseguir te orientar em relação a isso. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele tem algumas defesas antioxidantes, isso é importante também, que são dependentes de alguns nutrientes que também vêm da dieta. Daí também é um outro ponto. E quando você faz uma atividade física que você começa normal, então você começa praticando aos poucos e vai aumentando o ritmo, a tua defesa antioxidante que você já tem, ela também vai se modulando para dar conta. Isso, então aí é bacana. O problema é quando você tem uma alimentação deficiente, você não consome antioxidante, você faz atividade física, porque as pessoas nunca fazem nada. É a hora que começam, né? Querem começar carregando o mundo de peso, correndo maratona. Então tudo isso é importante, né? E aqui entram todos os alimentos antioxidantes. Aqui, de novo, a gente está falando só de alimentação, né? Até para esses casos, quando a gente pensa em suplementação de antioxidante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daí você também inibe as defesas antioxidantes do seu organismo, né? Então tudo isso a gente com tem alimentação, que equilibrar. Poxa, tanta coisa gostosa Muita pra gente comer. Muita coisa. Acho que não necessita suplementar, a não ser que tenha um efeito que o médico que vai dizer. Agora, uma pergunta do chocolate pra gente fechar, e tem um Twitter, né? Vou colocar o Twitter. Só pra fechar do chocolate, hoje a gente já encontra chocolates acima de 50% cacau, também sem açúcar. Né? Se a gente fizer uma pesquisinha lá, coloca lá no site de busca e tal, a gente consegue encontrar algumas marcas. Você recomenda melhor que ele seja sem açúcar? Depende. Depende? Daí vai depender de qual adoçante. Entendi. Porque normalmente eles têm adoçante. Se não tem o açúcar, vai ter o adoçante. E aí, qual que é o problema? Dependendo do adoçante, a gente também entra lá nos aditivos alimentares que também estão relacionados com o aumento de radical livre. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa num chocolate ao leite, o que ele mais tem é leite, gordura e açúcar. Quando a gente pensa num chocolate 50% cacau, a gente sabe que ele tem 50% de cacau, logo ele vai ter menos dos outros ingredientes. Se você tá com 70% cacau, ele tem 70 cacau e menos dos outros ingredientes. Show. Então, por isso que a gente tem que ver, né, o que... Agora, então, para fechar, que adoçante, tem algum adoçante que você indica, que você acha que um consumo moderado não tem problema? Olha, a estévia acaba sendo uma boa opção. E hoje em dia eu acabo sendo bastante adepta do açúcar de coco, em alguns casos, em pequena quantidade. Ele vem de uma árvore, né? De uma folha. Eu tava lendo isso outro dia, ele não vem do coco, ele vem de uma folha, de uma árvore. Na verdade, da árvore do coco, enfim. A gente até falou uma vez aqui do açúcar de coco, não sei se você lembra, muito tempo, até da questão, porque ele tem muito nutriente, né? E baixo índice glicêmico. Sim, e uma só coisa pra fechar bem rapidinho, eu só queria chamar a atenção, que aqui eu trouxe alguns alimentos também, que estão super em alta, principalmente a cranberry e a goji-berry, porque tem um potencial antioxidante também bastante alto, mas que também deve ser consumido com moderação, porque o que acontece, hoje em dia muita gente começou a consumir em excesso, principalmente a goji-berry, e já começou a ter relato de pessoas desenvolvendo alergia contra a goji-berry. Então, de novo, para puxar tudo com moderação. Perfeito, o equilíbrio é sempre Exatamente. Só posso agradecer... Não é uma querida? Passa rápido, e agora a gravidinha ainda tá melhor. Arrasou. Então, Marcelo tá falando que aula, é tudo babando. Quando o estúdio tá cheio, tá todo, não é, Paulinho? E todo mundo prestando atenção, é porque a pauta é impecável. Volta, por favor. Volta sim. O público do Você Bonita precisa de mais orientações. Eu também, é sempre fantástico bater papo com você, viu? Obrigada, Carol. Vou passar pra vocês alguns contatos, quem quiser entrar em contato com a Natália Colombo. Ela é uma nutricionista funcional e ela é mestre em ciências, aquilo que eu disse pra você, estudiosíssima, fazer mestrado, agora doutorado. É o máximo. Então, você é doutora Natália Colombo. Olha, quem quiser entrar em contato com ela, o site é o www.nc de Natália Colombo, ncnutri.com.br. O telefone 0 operadora 11 3476-7254, 3476-7254. E o e-mail, o Insta dela é muito legal, @NataliaColombo111, tudo junto, @NataliaColombo. O Natália dela não tem o TH, tá, gente? É Natália normal. Natália Colombo, tudo junto, 111. Sigam. E todas as dicas. Parabéns mais uma vez pela gravidez. Obrigada, é sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada, tá linda. Volta com a barriguinha, eu quero ver a barriguinha crescendo. Volta um beijo, até a próxima. Beijo.